Bom dia e um agradecimento especial à Mônica e ao Gustavo, que também estão aí. Então, nesse encontro da especialização de hoje, então é um encontro da especialização de educação ambiental e transição para sociedades sustentáveis, que é desenvolvida pela OCA, aqui da Exalc USP, e a gente tem encontros mensais e agora estamos com esses encontros mensais virtuais diante da situação da pandemia. E o nosso tema do encontro é políticas públicas de transição. E então, para a nossa manhã, a gente tem dois momentos, né? Então, um primeiro momento que a gente deu o título Pandemia e Construção de Outros Mundos, Políticas Socioambientais e Participação Popular, que então a gente da equipe pedagógica, junto com o Gustavo, assistente da Mônica, ficamos pensando bastante sobre quais seriam as contribuições, o que a gente queria ouvir, e a gente quer ouvir muitas coisas, Mônica, e também poder dialogar com você. Então a gente criou um tema bem amplo mesmo para a gente poder circular. E aí, então, a nossa convidada é a Mônica Seixas, ou a Mônica da Bancada Ativista, né? Mônica da Bancada, né? Como ela é conhecida. Então, ela está aí no mandato coletivo, né? Contribuindo com o nosso executivo. E ela é jornalista, ela é redatora, e o mandato coletivo, então, é do Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, né? Então, a gente queria agradecer muito o seu aceite, agradecer muito as contribuições do Gustavo aí para a gente conseguir te trazer no dia de hoje. E aí a proposta, então, é que a gente fique com a Mônica até umas 10 horas, né? Com ela tendo essa autonomia para circular por esses campos, né? Que tem essa interface com o nosso curso, né? Pensando nessas políticas públicas de transição. E aí, umas 10 horas, a gente dá uma paradinha e segue para um outro momento que a gente vai pensar sobre, o título é Criando Encontros entre os Projetos Futuros de Agora. E aí a gente fica, então, com os nossos estudantes. Então, mais uma vez, para a gente é muito importante trazer uma deputada para o nosso curso, para a gente poder conversar de verdade sobre o que acontece, como que as coisas são lá, nesse espaço que você ocupa de um mandato que é coletivo, você é uma mulher negra nas pautas socioambientais, então, você está aí representando, você simboliza muitas das nossas causas. Está aí, né, a nossa deputada eleita, quer dizer, a minha, pelo menos, né, a nossa bancada. Então, muito obrigada e fique à vontade. Oi, gente, bom dia. 27 pessoas online num sábado de manhã, em que o Brasil está de ressaca praticamente. Eu quero agradecer, então, a presença de todo mundo. E para a gente começar, enquanto eu vou me apresentando, eu recebi aqui algumas perguntas guias, mas eu também quero que vocês usem o chat para ir dando orientação para mim sobre coisas que vocês não gostariam que eu terminasse essa manhã sem responder a vocês, sem abordar. O que vocês vieram aqui com a expectativa que eu respondesse? Eu estou aqui lendo o chat, a tecnologia tem essa possibilidade da gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui ó, com a janela do chat aberta, lendo vocês, enquanto eu vou usando esse meu tempo aqui e possivelmente corrigindo o curso da fala diante dos interesses de vocês. Então, se você está aí com uma expectativa para não ir embora frustrado, expressa a sua expectativa de por que você está aqui essa manhã. Não sei se é obrigatório, não sei se vocês vão ter que ter alguma análise referente ao curso, mas por que você veio aqui essa manhã e o que você não gostaria que acontecesse essa manhã, que a gente terminasse sem falar. Então vamos lá. Meu nome é Mônica, eu tenho 33 anos, eu sou moradora de Itu, eu fico entre Itu e São Paulo por conta do trabalho na Assembleia Legislativa, cresci na roça,
Nunca tive a expectativa ou a perspectiva ambiental como hoje, conversando com a Shirley, e a Shirley é co-deputada indígena da bancada ativista. Hoje eu compreendo quando a Shirley fala que não tinha compreensão da terra como algo diferente dela, ou da expressão meio ambiente, ou da concepção de meio ambiente, porque a gente, quando a gente cresce na roça, ou os indígenas têm uma relação muito próxima com a terra, é tudo uma coisa só. Eu sou de uma família miserável e a minha mãe sempre plantou para a gente comer. E a gente sempre comia o que nascia, então para mim isso sempre foi muito presente, o ciclo da plantação, o ciclo da terra, enfim, comer o que a terra dá, no período que a terra dá, das plantações que não nascem o ano inteiro. E tu tem essa diferença entre a população. Tem um centro urbano, eu não sei quem conhece, tem um centro urbano, mas tem uma população rural muito grande. É uma cidade muito grande, geograficamente do tamanho de São Paulo, mas que tem um centro urbano menor e uma área de roça, de pasto, de plantação muito grande. Tem essa diferença entre a população que mora no centro e a população que mora na roça, a dificuldade de transporte público, a dificuldade de ir à escola. E eu sempre tive isso muito forte, muito presente, a necessidade de fazer essa integração entre as pessoas e as formas de vida. Eu comecei a militar e pensar e formular política aos 13 anos de idade, porque fazia parte da necessidade. Quando você é negra pobre, da roça, quando você tem pais que dependem da venda do que plantam para viver, você não tem interlocução com o poder público ou você não tem outras pessoas falando do seu modo de vida. O modo de vida, como se pensa na política, é para um grupo muito restrito de pessoas, muito restrito de pessoas. Então, eu comecei a militar com 13 anos porque eu achava maravilhoso que os estudantes secundaristas pudessem se organizar para falar da sua própria vida. E aí tem um princípio importante na formação da bancada ativista, que é os mais diversos poderem falar por si. E a gente conseguir enxergar o mundo sob diversas óticas, porque o mundo é diverso. E toda vez que a gente faz uma política sobre um olhar, sobre uma formação, foi um pesquisador, cientista XY tal. Ele traz o seu contexto, a sua realidade, as suas crenças, a sua cultura dentro do que ele enxerga, assim como todos nós. Então, um princípio muito importante que vem da minha própria história de vida é que nós somos diversos, que ninguém está correto, que nós somos todos fração e que a melhor forma da gente chegar numa política, e a política é a forma de organização cotidiana da vida das pessoas. E a melhor forma da gente chegar numa política é introduzir olhares diversos na formulação. Uma das perguntas que apareceu aqui, pré-conversa da gente, era para eu contar um pouco do processo de formação da bancada ativista da nossa história. Eu entendi que em algum momento do curso vocês estudaram advocacy e vocês estão estudando o que a gente chama de incidência parlamentar, como é que a sociedade civil desenvolve e observa políticas e consegue incidir no parlamento, que é quem formula as políticas ou pelo menos analisa as políticas que serão aprovadas ou alteradas. Quase todos nós fizemos isso no caminho, e a bancada ativista se trata, no fundo, de incidência parlamentar. Em 2016, formou-se um grupo, muito observando a soma das crises. Eu acredito que a gente está vivendo uma soma de crises inéditas para a humanidade. Crise econômica, que vem se arrastando desde 2008 e se agravando com a acumulação de riquezas na mão de poucos e a escassez completa na mão de muitos. Crise social, cultural e política. A gente desenvolveu culturalmente, tecnologicamente, a gente tem acesso à informação rápida, a gente tem opinião sobre tudo, a gente está muito na dúvida de qual vai ser a nossa própria moral, a gente está naquele momento de transição entre a moral, e a moral pauta muito as regras sociais,
e a gente tem uma estrutura política secular que talvez já não responda mais à dinâmica de organização social de uma sociedade que pensa sobre tudo, que reflete sobre tudo e que quer participar sobre tudo. Então, crise econômica, crise política social e crise ambiental. A gente também está vivendo uma crise ambiental sem precedentes. Alterações climáticas, tem diversos estudos que comprovam que doenças, por exemplo, como coronavírus, a malária, o próprio surto de dengue aqui no Sudeste, tem relação com a ação humana sobre a natureza, a alteração do humano sobre a natureza, a invasão e de novos biomas, o contato dos seres humanos com novas doenças zoonóticas tem a ver com a nossa ocupação de territórios novos ou da degradação das florestas e da cobertura vegetal. A somatória dessas três crises faz o mundo virar uma panela de pressão. Nós estamos numa panela de pressão. A humanidade tem várias pessoas dizendo, cientistas, pesquisadores. Tem uma pesquisa muito importante da Fiocruz, que é da saúde, com outras 27 instituições mundiais, foi publicada em 2018, que fala o quão desafiador vai ser o nosso século para a saúde, para conhecer as novas doenças, para criar novas vacinas e para criar medicamentos por conta das alterações climáticas. A produção de comida é diferente, a possibilidade de destruição da produção de comida é diferente, assim como o surgimento de novas doenças, por exemplo, o degelo das calotas polares e todas as bactérias que lá moram. Há, por exemplo, o avançar da malária na Amazônia diante do desmatamento da região. Então, os cientistas estão muito atentos para a crise ambiental, que também é sem precedentes, que a gente também não sabe quais serão as consequências, mas que a gente está vivendo sintomas. E diante de tudo isso, é um desafio gigante repensar a organização social, repensar a política do presente para pensar para o futuro. Qual é o legado que a gente vai deixar para o futuro? Fazer as coisas como nós estamos fazendo e pensar as coisas como nós pensamos não basta. É preciso começar a antecipar a mudança que sonhamos. Claro que a gente vai conseguir fazer isso sozinho? Não vai. Precisa de uma baita de uma estrutura de juntar diferentes de comunicação para conseguir enxergar as realidades geográficas, as realidades culturais, antecipar os impactos ambientais, sonhar outras estruturas econômicas. Então, em 2016, surge um movimento que eu não fazia parte, chamado Bancada Ativista. A Bancada Ativista observou que quem constrói as regras de organização social, a política, não é representação da sociedade, da pluralidade. Tem uma faixa, vocês devem estar cansados de conhecer, eu não vou ficar aqui esmiuçando, mas tem uma faixa de idade, tem gênero, tem renda, tem um perfil específico de homens brancos empresários que estão em todos os parlamentos do país falando da mesma coisa. Mas e todo o resto das outras coisas que precisam ser faladas? Não tem possibilidade de que a gente consiga, pela forma eleitoral, pela via eleitoral e cultural, a gente também está numa disputa cultural, de acessar outros perfis, pessoas e discursos e narrativas ao poder político. É muito difícil você passar por uma eleição no Brasil. É muito difícil. Primeiro porque se você é pobre, como é a minha própria história, como é que você larga a sua vida por 45 dias? Quem é que vai pagar as suas contas enquanto você faz a eleição? Depois que as pessoas olham para você, até as pessoas mais próximas, culturalmente pensam: mas você vai lá fazer o quê? O que você tem a acrescentar? Você já geriu uma empresa? Você estudou economia? Como se fosse só esse recorte. E, por fim, é muito difícil você acessar as pessoas. As campanhas, elas são milionárias, tem um monte de gente com um monte de dinheiro, injetando dinheiro nas pessoas, papel nas pessoas, conteúdo nas pessoas,
que a grande maioria das pessoas que querem concorrer à eleição não vão ter a chance de fazer. Os partidos políticos investem nos coronéis, nos mesmos, nas pessoas que têm mais chance. As pessoas que têm mais chances obviamente, aquelas que já se elegeram uma vez, então, sempre candidatas à reeleição. Espera aí. E vocês não estão escrevendo. E é muito difícil para qualquer um de nós acessar esse espaço de poder sozinho. A bancada ativista surge em 2016 observando isso, que tem uma série de ativistas. E o que é ativismo? Ativismo é aquela pessoa que usa a sua força de trabalho, a sua força física, o seu tempo livre para alterar a realidade que está inserido. O ativista é aquela pessoa que distribui alimentação para as pessoas em situação de rua. O ativista é aquela pessoa da horta urbana, da horta comunitária. O ativista é agora aquela senhora que está organizando a quebrada, a favela, quem é que vai no supermercado, quem é que vai prestar socorro, quem é que vai costurar as máscaras, como é que a gente vai distribuir cesta básica. O ativista é o indígena que está lutando pela demarcação do seu território. O ativista é aquele garoto que cresceu no bairro mais violento do estado de São Paulo e que estuda e formula sobre segurança comunitária para garantir entre os próprios moradores a segurança da comunidade, a segurança física e emocional, a integridade física, que as crianças vão para a escola. O ativista é aquela pessoa que está no asfalto, inserida na sua realidade e transformando e refletindo sobre a sua realidade. A bancada ativista observando que tem diversos ativistas mudando e formulando sobre realidades diversas, da micro a macro, mas que jamais acessariam os espaços de decisão, os espaços de poder. E a gente tem muitas críticas aos espaços de decisão. A forma como a política institucional funciona no Brasil, e eu já fiz aqui muitas críticas à eleição, à organização partidária e ao parlamento. Mas enquanto a gente não pode mudar, a gente precisava que essas pessoas acessassem esse espaço para ver o que ia gerar essa nova configurações de perfis nos parlamentos. Em 2016, a bancada ativista, que não era comigo, não fui eu que criei a bancada ativista, convidou ativistas de diversas pautas, de diversas causas, a serem candidatos numa experiência em que a bancada ativista ia garantir, através de vaquinha coletiva, porque na época um dos idealizadores da bancada ativista era de uma plataforma muito famosa de vaquinha, a Catarse. Também participou o Pimp My Carroça, e eles tinham experiência em arrecadação de fundos pela internet. Então, eles iam garantir a tentativa de arrecadação de fundos, ia garantir a comunicação, ia garantir a curadoria em prestação de contas. Gente, é muito difícil fazer prestação de contas. Imagina aquele, sei lá, Erika Hilton, que é especialista na pauta LGBT, e ela tem que fazer uma campanha e tem que fazer a contabilidade. Então, eles iam garantir a consultoria em contabilidade e jurídico para que esses ativistas disputassem a eleição. Em 2016, a gente fez a campanha de 8 pessoas. Eu falo, gente, porque eu fui voluntária na comunicação, porque eu sou jornalista. A gente fez a campanha de 8 ativistas separados. Elegeu só um, que é a Samia Bonfim. A gente achou que o resultado foi excelente, a Samia é ótima, a gente tem muito orgulho da Samia ter passado pela bancada ativista e a gente ter conseguido participar desse processo, mas é insuficiente. Eleger uma pessoa a cada eleição é completamente insuficiente. Então, a gente resolveu eleger 15 pessoas de uma vez. E a bancada ativista, capítulo 2018, era para ter 15 co-candidatos de causas diversas. A gente elencou as causas que a gente achava que não se debatia no Parlamento Paulista e a gente foi atrás das redes de ativismos para que elas indicassem os seus ativistas representando as suas causas. A bancada ativista não é uma união de pessoas, a bancada ativista é uma união de redes. Então, as redes que a gente compunha antes de estar no mandato fazem parte
das nossas equipes. Você pode ver que a gente, diferente do Juntas, lá no Pernambuco, que é o mandato coletivo, que elas são todas da mesma pauta, fazem tudo juntas realmente, a gente faz muita coisa separado e a gente se organiza por bloco, por temas. O nosso gabinete é super lotado, é uma bagunça de gente falando, porque as nossas redes compõem, junto com a gente, esse mandato. E nós éramos 15 causas e pautas e co-deputados, co-candidatos no início. E aí, as dificuldades cotidianas, as dificuldades das pessoalidades, fez com que a gente chegasse na eleição com 9. Teve gente que brigou com gente, teve esse sonho de levar várias pessoas juntas para ter que dividir um espaço para desaguar ali o seu sonho político. É um espaço muito pequeno para muitos sonhos. Então, a política também é muita vaidade. Então, durante o processo de construção da candidatura mesmo, teve gente que não brigou com gente, teve coletivo que não gostou de coletivo, teve gente que realmente a vida não dava. Se saísse candidato, poderia correr o risco de perder o emprego, poderia perder o risco de perder a credibilidade do trabalho voluntário que fazia, porque tem muita gente que é ativista e está no terceiro setor, e aí tem todo um preconceito de se você tem interesse de se candidatar e perder a idoneidade da ONG em que você trabalha, enfim, várias confusões que levou a gente acidentalmente a ser 9, mas a gente queria ser 15. E aí eu entrei nesse bolo porque eu era ativista. Oi, Gisele. Desculpa. Eu era ativista da Casa da Água. Minha cidade ficou sem água em 2014 O que completamente. aconteceu? E aí a gente... Fechei. E eu fundei a Assembleia Estadual da Água, eu era ativista pela água, então eu vim com essa pauta para a bancada de listas da Assembleia Estadual da Água e outras organizações que discutiam a água. E aí a gente formou esse grupo de 9 pessoas, Cláudia Visoni, dos Hortelões Urbanos, Shirley Pancará, dos povos indígenas do estado de São Paulo, Paula Aparecida, que é professora da rede pública estadual e tem tanta pauta da educação, mas ela veio pela pauta animalista. E a pauta animalista, deixa eu confessar, foi o maior desafio da minha vida, porque ser porta-voz de uma causa nova é muito desafiador. Jesus dos Santos, pela negritude, Érica Hilton, mulher travesti, que veio pela pauta LGBT, Fernando Ferrari, do Capão Redondo, pela segurança cidadã e comunidades periféricas, Raquel Marques, mulheres feministas e direito à parto humanizado, Anne Rame, primeira infância. Juntamos e ficamos e resistimos, e nesse processo a gente teve que aprender a brigar, a gente teve que aprender novas formas de decisão, e a gente hoje trabalha por consentimento. A gente nunca votou na bancada ativista, a gente briga, mas a gente nunca votou na bancada ativista porque a gente acredita que se votar alguém vai perder. E a gente não quer que ninguém entre nós perca, assim como a gente não quer que ninguém na sociedade perca. Então, a gente não acredita nessa estrutura de voto entre nós. A gente vai para o parlamento votar, um dos nossos trabalhos é construir o meu voto, como é que eu vou votar ali, né? Porque eu voto como porta-voz de todo mundo, então a gente tem todo um trabalho de construir esse voto, mas entre nós a gente trabalha com consentimento, que é diferente de consenso. A gente tentou consenso no início, mas era uma dificuldade muito grande até que todo mundo achasse que ficasse bom. Então, o consentimento é as pessoas que divergem, separa o grupo da divergência, as outras pessoas que não divergem têm o consentimento, por isso que a gente fala, é um consentimento, pode avançar, para mim está tudo bem. E as pessoas que divergem separam um grupo à parte entre elas, traz mais gente, especialistas, seus coletivos, vai em loco e etc. Dialoga no espírito de perde-perde, como é que eu avanço aqui para avançar ali, e geralmente esse processo é muito rico entre nós. E aí o grupo divergente traz a decisão de qual é a posição que o mandato vai ter. Vou dar um exemplo aqui. Eu cheguei no espírito de lutar pela demarcação do
Parque Estadual da Serra do Japi. A Serra do Japi, ali na região Cabriúva, Itu e etc., é muito importante para o abastecimento de água da minha região. Não é uma área de preservação ambiental, a Coca-Cola, a Pepsi, etc., estão se instalando na região para pegar águas das nascentes, desprivilegiando toda a região. E uma das minhas promessas de campanha era o Parque Estadual da Serra do Japi, área de preservação ambiental. Quando eu cheguei com a proposta, Shirley Pancará, indígena, disse não. E aí, aquele momento, tantã, por que não? Como é que alguém consegue ser contra uma área de preservação ambiental? E aí a Shirley foi me explicar o quanto a demarcação de áreas de proteção ambiental são racistas com a população indígena, que acaba muitas vezes, embora a Constituição preveja sua autonomia, sendo criminalizadas, e ela muito acertadamente previu boa parte do trabalho que a gente está tendo no mandato, porque o atual governo do estado de São Paulo usa a legislação ambiental contra as comunidades tradicionais e povos indígenas. Eles são proibidos de caçar, são proibidos de roçar, são proibidos de construir novas moradias, e as moradias tradicionais deles são diferentes do que a gente vê. E a Shirley falou, não pode fazer área de preservação ambiental, porque a área de preservação ambiental, a legislação de preservação ambiental é racista, a gente precisa antes alterar os modos como as áreas de preservação ambiental se relacionam com as comunidades tradicionais. Eu falo que a Shirley previu porque a gente passou esses últimos 1 ano e meio defendendo os quilombolas, os indígenas do estado de São Paulo, porque o governo do João Dória foi para cima das comunidades tradicionais embasado na legislação ambiental. Então, a gente viu caiçara sendo expulso da sua região histórica, onde eles habitam há mais de 200 anos, porque eles construíram uma nova casa e a casa deles é a casa tradicional, de madeira, enfim, a forma como os caiçaras vivem. E o governo do estado de São Paulo entrou com uma ação de reintegração de posse e enquadrou eles num crime de invasão de terras, porque eles construíram uma nova moradia numa terra que eles já moram há mais de 200 anos, e assim por diante. Agora, por exemplo, a gente está vendo todos os quilombolas do Vale sendo criminalizados pelo período de roça, porque a cada ano eles abrem roça nova e deixam uma terra anterior para reflorestar. E esse ano o governo do estado de São Paulo está resolvendo implicar com o período de roça dos quilombolas. Eles estão muito preocupados como é que eles vão comer. Então, a Shirley me explicou isso que eu não conhecia na legislação ambiental, a minha forma de formação e de vida. E aí a gente foi estudar como reescrever as regras da legislação de preservação ambiental e descobrimos que essa é uma atribuição federal e agora a gente está começando um advocacy, somos parlamentares eleitas, mas a gente está indo de gabinete em gabinete, na Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal, disputando que seja incluída a autonomia das comunidades tradicionais já prevista na Constituição, nas diversas leis de preservação ambiental, para que a gente possa avançar depois nas leis de preservação ambiental aqui no estado de São Paulo. Como é possível incidir nas políticas públicas em âmbito estadual? Tem os conselhos, tem as ONGs são muito boas nisso, tem as participações individuais, eu recebo o dia inteiro, além dos coletivos referentes à bancada ativista, que formam a bancada ativista, e que estão ali no cotidiano da gente formulando, trocando, aprendendo, avançando, a sociedade civil também participa muito. O gabinete fica aberto, e não só no meu, mas em todos eu vejo, as pessoas batem na porta mesmo, com a cara e a coragem, e levam a seu ponto de vista, as suas pesquisas, as suas ideias. Nós temos a facilidade de sermos muitos, então a gente está sempre recebendo pessoas, conversando com pessoas. Às vezes as pessoas dão a sorte ou o azar de chegar no gabinete num desses momentos de divergência, que eu comentei, que tem divergência entre os codeputados. Então a gente sempre convida as pessoas que passam pela nossa porta para fazer parte dessas decisões. Tem aí incontáveis casos
de pessoas que a gente nem conhece, que participou dos debates e ajudou a gente a construir voto, ajudou a gente a finalizar um projeto, ajudou a gente, enfim, a desfazer as divergências e chegar num texto em que ninguém perde. Isso também é importante dizer. É necessário que alguém perca sempre? Não, não é necessário. Tem diversas formas de se construir um projeto de lei. O meu trabalho é construir e analisar projetos de lei, além de fiscalizar as ações do executivo. Mas na hora de construir um projeto de lei, tem diversos textos, caminhos, abordagens que a gente pode passar para não ferir ninguém. Então, esse é o desafio da construção do texto legislativo. Você ouvir a maior quantidade de realidades e pessoas e tentar construir uma forma que não machuque ninguém, e é possível. É difícil na Assembleia Legislativa estar lá. É difícil, tentando responder um pouco das perguntas que vocês trazem. Não só pelo formato da bancada ativista, a gente é os chatos de plantão ali na Assembleia Legislativa, porque a gente consegue cobrir tudo. A bancada ativista cobre a Assembleia Legislativa inteira. O que eu chamo de cobrir é que a gente tem presença em 100% das comissões, audiências públicas, sessões, e quando está acontecendo mais que uma atividade ao mesmo tempo na Assembleia Legislativa, a gente tem a capacidade de estar em mais do que uma atividade na Assembleia Legislativa ao mesmo tempo, porque nós somos um coletivo. Os codeputados só não podem falar no plenário, que é na hora da votação, mas nas comissões, audiências públicas e etc., como o assessor parlamentar pode, eles também podem. A gente optou por não ficar brigando para eles entrarem no plenário e serem reconhecidos como deputados. Podem ver que para a bancada ativista não tem problema nenhum, sempre fui eu que fui no plenário, sempre fui eu que fui me posicionar, porque essa é uma fração muito pequena do nosso trabalho. Chegar ali no microfone e expressar uma opinião é a menor fração do nosso trabalho. Todo o trabalho está anterior a isso, no gabinete de formulação, de escrever. A gente investe toda a nossa energia e tempo para que todos os codeputados consigam produzir. E a gente produz muito. Eu acho que a gente já está com 129 projetos protocolados. Infelizmente, a Assembleia Legislativa, que não corresponde aos nossos tempos, não vota a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é um lugar político muito ruim. Eu tenho falado sobre isso em todos os lugares que eu passo, porque eu acho que a gente discute pouco a Assembleia Legislativa de São Paulo. Não é um lugar que você vê nos noticiários, não é um lugar que você vê a participação das pessoas, tem uma geografia, uma localização ruim ali no Morumbi. E tem uma cultura política ruim. A maioria dos deputados são dos interiores, ficam nas suas cidades fazendo política paroquial e local. Quase nunca tem quórum para votação e debates. As pessoas não gostam de fazer debates na Assembleia Legislativa. Aqueles senhores se fecham em seus gabinetes, se reúnem previamente, chega ali com a decisão tomada do que eles vão fazer quando eles vão, porque é muito difícil, como eu disse, dar quórum na Assembleia Legislativa, mas a gente tenta influenciar em tudo e não tem nada na Assembleia Legislativa que saia do jeito que chegou por nossa causa. A gente pode não conseguir derrubar a maioria das coisas que a gente acha que é ruim, e a gente está muito na contenção, porque a gente tem um posicionamento muito minoritário ali, um ponto de vista muito minoritário perto da composição do que é o governo executivo do Dória e a Assembleia Legislativa entre os 94 deputados, mas geralmente no processo a gente consegue reduzir danos e quase todos os textos que passam pela Assembleia Legislativa têm alteração da bancada ativista, que, como eu disse, cobre tudo, consegue ver tudo, está discutindo os mais diversos temas com propriedade. Eu fico muito impressionada, até eu, como parte do meu mandato, fico muito impressionada como o mandato tem a capacidade de ter acúmulo sobre tudo. Se o debate, por exemplo, quando o debate era caça de javalis, tinha especialistas dentro do mandato, tanto da questão ambiental quanto da questão de proteção animal para discutir o tema. Quando o debate foi água, tem especialistas dentro do mandato. Agora que a gente está discutindo composição orçamentária para construir uma malha de preservação de renda
para as famílias aqui no estado de São Paulo, tem especialistas dentro do mandato. Então, a bancada ativista, ela consegue muito fácil e rapidamente formular sobre os mais diversos temas e a gente consegue incidir na briga parlamentar com as pessoas. A gente também empresta caneta. O que eu chamo de emprestar caneta é que quando as pessoas chegam com ideias prontas e muito boas, eu geralmente assino protocolo. Então, tem muitos projetos da bancada ativista que não é de nenhum de nós, que é da sociedade civil, que é de algum pesquisador, ativista, cientista, que chegou ali com uma ideia muito pronta e muito boa, e a gente falou, bora, vamos protocolar. Pode usar a nossa caneta aqui, pode trazer as suas ideias. Agora, durante a pandemia, a Assembleia Legislativa, que já tinha um calendário ruim, que já tinha uma forma de trabalhar ruim, é uma característica própria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. As câmaras municipais varia de cidade em cidade. A Câmara Municipal de São Paulo tem mais visibilidade. O Congresso Federal é mais agitado, mas a Assembleia Legislativa não. Agora, durante a pandemia, isso se agrava. A gente teve apenas 3 sessões virtuais, né, que a gente vota num aplicativo bem parecido com esse, em que os deputados aparecem e votam. Não votamos nenhum projeto de autoria dos deputados sobre a pandemia, embora a gente tenha a bancada ativista protocolado 49 projetos relativos à pandemia. A gente está na pressão, a gente se reúne todos os dias, cotidianamente por aqui, e a gente está trabalhando agora, por conta da dificuldade de configuração e trabalho na Assembleia Legislativa, muito com a Justiça. Então, a gente está processando e processando e processando e processando, porque a Justiça está respondendo mais rápido que o Poder Legislativo para tentar garantir direitos durante esse período de completa desorganização social, em que as pessoas precisam ser protegidas do vírus, mas também precisam ser protegidas da fome, e por isso precisam ter a sua renda e a sua forma de organização de vida. Eu sofro muito, até entendo os pequenos comerciantes que estão desesperados, pedindo para reabrir, etc., porque não teve nenhuma resposta política para garantir que eles vão conseguir pagar o próximo aluguel, manter os 4, 5 funcionários. Então, eu até entendo, e eu acho que o poder público está falhando e está tardando a dar respostas, ainda não teve a afeto na arrecadação no estado de São Paulo, isso é importante dizer. O estado de São Paulo arrecada pelo ICMS, basicamente, circulação de mercadorias, e em março não foi atingido pela crise a arrecadação do estado de São Paulo, muito pelo contrário, arrecadou 1 bilhão a mais do que o mesmo período do ano passado, e agora em abril teve recomposição orçamentária diante do perdão da dívida com a União. Então ainda não teve perda orçamentária, poderia estar ajudando e contribuindo. A gente vê coisas que o Estado deixou de cumprir, por exemplo, o pagamento de salário para os professores eventuais, e as pessoas jogadas à própria sorte. Então, por isso eu até entendo quem está desesperado. Não sou absolutamente favorável à quarentena, mas também estou absolutamente desesperada que, se o poder público não responder, as pessoas não vão ter condições de manter a quarentena, e essa é a grande questão. Elas precisam ser protegidas do vírus, mas elas também precisam ser protegidas na sua renda, na sua condição de vida, e a gente tem diversos projetos falando sobre isso. A última pergunta que eu recebi aqui na prévia, que vocês gostariam que eu falasse, e eu já estou falando pra caramba, 45 minutos, mais ou menos, é sobre o que eu acredito que sejam políticas públicas de transição para sociedades sustentáveis. Eu tenho questões com o termo sustentabilidade. Eu acho que a gente já passou da hora de construir relações sustentáveis, já passou, a gente já está no negativo. Então, a gente precisa regredir e preservar. Regredir no sentido de consumir menos. Então, por isso que eu falo que eu tenho questões com a palavra sustentável, porque não dá para sustentar do jeito que está, gente, já está muito ruim. Mas a gente tem 4 eixos de atuação sobre o tema meio ambiente e ecologia que eu gostaria de dividir com vocês.
A primeira questão é que a gente acha que todos os problemas ambientais, eles são, antes de mais nada, sociais. E a gente precisa ter esse olhar em comum. Por exemplo, o maior problema para mim, hoje, que eu encaro do estado de São Paulo e que vai se comprovar logo ali na frente, não está muito distante, é água. A gente está com todos os corpos d'água poluídos, a gente trata pouco esgoto e a gente tem uma população crescente. Então, em mais de uma centena de cidades, já há dificuldade de abastecimento de água. E é por isso que empresas espertinhas como a Pepsi e a Coca-Cola estão lá na Serra do Japi. Então, a gente precisa cuidar da água. Mas para cuidar da água, antes a gente precisa tratar esgoto. Mas para tratar esgoto, a gente precisa entender por que Guarulhos, São Paulo poluem tanto. Uma parte é aquelas indústrias bem espertas que jogam esgoto in natura, mas outra parte muito importante é ocupação irregular de moradia e que não tem tratamento de esgoto. Mônica, você é contra as pessoas morarem do jeito que dá? Claro que não. Claro que não. O que eu estou dizendo é que primeiro a gente precisa garantir moradia digna para todas as pessoas se a gente quiser um dia tratar esgoto. Então, eu estou dizendo que todos os problemas ambientais, eles são, antes de mais nada, sociais. E a gente precisa pensar em resolver os problemas sociais antes para resolver os problemas ambientais. Então, a gente discute muito moradia, sim, moradia urbana, regularização fundiária, moradia rural, moradia tradicional, a preservação dos povos e as comunidades tradicionais e a organização do morar e do viver para a gente conseguir organizar a proteção dos outros 3 eixos, que eu falei que são 4. O primeiro é encarar que os problemas são, antes de mais nada, sociais, e os outros 3 é água, ar e agrotóxicos. Água, já disse, precisa tratar, senão vai faltar. Então, a gente desenvolveu uma nova política de saneamento básico, prevendo o tratamento de 100% do esgoto, num marco que a gente vai precisar aí de um ativismo gigantesco junto às indústrias, às empresas de saneamento que não tratam em esgoto, a gente paga por isso, mas o governo não cobra, deixa as empresas muito livres para não tratar esgoto. A dificuldade da qualidade do ar já é um problema para a saúde humana. Aqui na capital, por exemplo, eu tô em São Paulo hoje. Aqui na capital, por exemplo, a qualidade do ar faz qualquer um aqui na capital ter um pulmão de um fumante. A gente já tem aí diversos problemas com as alterações climáticas devido à emissão de gases, então a gente precisa discutir a qualidade do ar. Então, a gente tem atuado muito contra a indústria automobilística. É preciso repensar a indústria automobilística e regular a produção de carros, veículos e etc. Assim como a gente tem discutido a transparência da CETESB, que não mede a qualidade do ar, segundo os índices da OMS, e o que é considerado bom ou regular aqui no estado de São Paulo está muito distante de ser bom ou regular, e a gente está numa batalha para que a CETESB comece a usar os índices da Organização Mundial da Saúde para dizer a verdade para as pessoas. E, por fim, a gente precisa cuidar da terra e a gente vai discutir a degradação do solo e a poluição do solo através dos agrotóxicos. Então, a gente tem a política de redução de agrotóxicos do estado de São Paulo, tem estudos recentes também do início do ano, em que já comprovam a presença de agrotóxicos na água que está chegando na nossa torneira, no lençol freático, enfim. Então, a gente precisa estimular uma transição de produção de comida com menos defensivos agrícolas, com menos quantidade de, enfim, de substâncias químicas, e a gente desenvolveu também a política de redução de agrotóxicos no estado de São Paulo, que começa pela proibição da pulverização, e que aí tem uma briga homérica, eu não sei quem acompanha a Assembleia Legislativa, mas tem uma briga entre mim e o Frederico Dávila, que é um parlamentar
de fazendeiro, ele tem uma fazenda, é grande defensor dos agrotóxicos e da produção em escala. Eu sempre escuto o que as pessoas me dizem, então eu entendo que ele tem toda uma cadeia que depende da escala com quem ele produz, mas da mesma forma que eu convido ele a repensar a forma de produção, ele me convida a pensar na forma como ele sustenta tudo aquilo. Tem uma foto muito emblemática do Frederico quase me socando durante a votação da proibição da pulverização de agrotóxicos, que, lógico, eu perdi, né? Não foi aprovada. Mas a gente segue tentando e a gente vai protocolar de novo, até porque depois da votação eu aprendi que tem outras formas de pulverização de agentes de proteção da plantação que não são químicos, que é feito também por via aérea e que da forma como a gente escreveu o nosso projeto ia ser proibido também. Eu acho que eu falei um pouco de tudo e eu falei demais. Eu vou dar só uma olhada aqui no que vocês falaram para ver se eu consegui passar por tudo, mas eu acho que eu falei demais, está na hora da gente conversar. O que vocês acham? O PSOL aconteceu porque eu sou do PSOL. Eu, quando fui escolhida, porta-voz já estava filiada ao PSOL. Então, por isso foi o meu partido, porque eu ia ser o CPF, que foi registrado como candidata na Justiça Eleitoral, mas tem gente do PDT e da Rede Sustentabilidade como codeputada na bancada ativista. Isso dá uma briga enorme entre os partidos, mas a gente deixa eles que lutem e a gente continua trabalhando. Eu jamais vou sair do PSOL, eu gosto muito dessa ferramenta, eu gosto muito desse partido. Quando os outros codeputados toparam que eu fosse a porta-voz, obviamente toparam a composição com o PSOL, mas tem outras pessoas de outros partidos. O Jesus é do PDT, a Cláudia e a Raquel são da Rede Sustentabilidade. E é uma maluquice também, porque os partidos se organizam por liderança e eu sou a líder da bancada do PSOL. Então, eu respondo, além do coletivo Bancada Ativista, eu respondo à liderança do pessoal, organizo o Malunguinho, o Isa, Gianazzi. Enquanto isso, Jesus está na reunião do PDT, a Raquel e a Cláudia estão na reunião da rede, e aí a gente volta para brigar, e aí, às vezes, a bancada ativista discorda do PSOL. Acontece que a posição do PSOL ser uma e a posição da rede ser outra, por exemplo, quanto partido na Assembleia Legislativa, e a maioria das vezes a Marina Elou expressa o voto das codeputadas da bancada ativista pela rede, quando a gente chega num ponto que é irremediável a divergência, porque também tem diferenças de posicionamentos econômicos entre nós, né? As meninas da rede são mais moderadas. Sim, a gente processa o governo. Os processos são contra o governo, a gente processa muito o governo, a gente processa os governos, por exemplo, deixa eu ver qual foi o último, em nome da população carcerária. Tem uma série de presos hoje, por exemplo, por não pagamento de pensão alimentícia, ou não julgados ainda, aguardando julgamento, ou que já tinham progressão de pena. A população carcerária agora é superlotada, o coronavírus chegou nas penitenciárias e a gente está com medo que uma pessoa, embora eu não estou autorizando ninguém a deixar de pagar pensão, isso é realmente muito grave, mas a gente não quer que ninguém que tenha deixado de pagar pensão alimentícia, por exemplo, ou que ainda não tenha sido julgado, ou que já tenha tido progressão de pena e que esteja solto, seja sentenciado com uma pena de morte de estar numa penitenciária agora. Então, a gente processou o governo do Estado de São Paulo, esse é só um exemplo. Mudanças necessárias para a participação. Eu acho que a gente precisa rediscutir o sistema eleitoral, mas a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, quanto bancada ativista. A gente está observando o que está acontecendo no mundo. Tem diversas experiências acontecendo no mundo sobre mais participação popular através da tecnologia, de fóruns de representação, de candidaturas cidadãs de núcleo e etc. É uma experiência que a gente ainda está olhando, que seria muito
primária a gente absorver, mas eu acho que, de todas as formas, o que mais vale é oxigenar mesmo os parlamentos, escolher perfis diferentes, promover a divergência, deixar os parlamentares que briguem, porque a briga é salutar e aborda olhares e culturas diferentes que podem nos ajudar a construir projetos de lei e regularização da sociedade que ofenda menos grupos minoritários. Porque o que acontece hoje é que os grupos minoritários sempre perdem, e se a gente levar em consideração que dá para a gente construir projetos de convivência em que ninguém perca, a gente vai ter um futuro muito mais promissor. Então, eu acho que a ferramenta que nos cabe agora é participar, fiscalizar, assistir sessão, visitar os gabinetes e tentar eleger os perfis diferentes, plurais, de lugares diferentes, de realidades diferentes, para poderem falar da sua própria realidade. Vocês querem abrir o microfone? Vamos conversar um pouquinho. Mônica, eu acho que você trouxe muitos elementos muito interessantes que trazem para a nossa realidade o desafio que é ser deputado, né, e fazer disso um trabalho sério, né? Então, assim, a gente acompanha assim um pouco toda essa sua agenda, que é um trabalho árduo, e você faz parte de um coletivo, né? E aí, como que a gente acha que é possível essas pessoas que estão lá fazerem o trabalho delas só com os assessores que elas têm, né? Então, que dificilmente é possível fazer uma outra coisa além de manter o status quo e o que já é feito é, há muito tempo. Eu acho que a sua fala traz para mim um pouco de esperança diante desse cenário assustador, né? Que aí você traz alguns elementos do Dória, né? E a gente está aí vendo o posicionamento dele, né? E o destaque que ele tem tido na perspectiva nacional do posicionamento dele. Aí eu não sei também como que você vê as ações que ele tem tomado para a periferia pobre e negra de São Paulo, né? Diante dessa não viabilização também da sobrevivência das pessoas. E aí eu acho que algumas coisas que surgiram aqui no chat, que talvez se você queira, não sei, né? A gente está chegando aí nas 10 horas também, contribuir na perspectiva do que você falou, né? E talvez a gente não tem questões com organização partidária, a gente tem questões com a perspectiva de eleição, mas estamos aí com as eleições municipais agendadas, provavelmente adiadas, né? Mas como que você vê esse cenário e a importância da gente influenciar isso não só na cidade de São Paulo, mas nos municípios do estado de São Paulo? E eu fiz, na verdade, uma provocação da perspectiva das questões das eleições presidenciais, né? Que a gente está aí, o Dória se destacando, o Luciano Huck quieto, o Moro pedindo demissão, e você não precisa responder nada sobre a questão presidencial, a gente pode se focar aí nesse cenário mais das eleições municipais. Tá, as eleições. O cenário está muito estável não só no Brasil, mas como eu disse, a gente está vivendo uma crise que ela é mundial, global e que ela é a convergência de muitas crises, né? Já faz uns 3 anos, pelo menos, que a gente está com a sensação de meu Deus, cada vez pior, e quando você acha que alguma coisa pior vai acontecer, eu falo isso também do lugar que eu estou vivendo, de ser deputada. A gente chegou no parlamento cheio de expectativa de que a gente ia revolucionar X, Y, Z, que a gente ia se dedicar. A primeira ação que a gente definiu que a gente ia fazer, que é o mapa dos povos indígenas do estado de São Paulo. A gente sabe onde ele está, Shirley, conhece todos eles, mas o poder público não. O poder público não conhece, não reconhece esses territórios, essas lideranças. Não saiu do papel até hoje, porque a gente está correndo feito um maluco para sobreviver os socos que a gente toma, e todo dia é um pior do que o outro. Por exemplo, eu acho que eu nunca ia viver nada pior do que foi Paraisópolis,
e aquele processo que a gente teve de investigação da morte, e na sequência veio as chuvas e as mortes nos interiores e na Baixada Santista. E aí eu estava na Baixada Santista, estourou a reforma da Previdência, e agora os servidores públicos do Estado de São Paulo tiveram redução de salário, tanto porque o governo do Estado de São Paulo cortou os benefícios durante a pandemia, mas porque também veio a reforma da Previdência e comeu uma boa parte dos trabalhos deles. A gente nem tinha terminado o debate da reforma da Previdência, estava brigando na justiça, processando o governador, e aí estourou a pandemia. Então, eita atrás de eita, a gente só consegue reagir, 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 e a gente está conseguindo antecipar pouco. Inclusive, isso não é uma crítica só a mim, enquanto pessoa, ou como mandato, mas como humanidade. Nós estamos reagindo aos socos que tomamos constantemente e a gente está conseguindo antecipar pouco. Está todo mundo falando que depois da pandemia a gente vai precisar se reinventar, tudo vai ser diferente, até porque o vírus vai ficar circulando. Eu tenho pais idosos, meu pai é cardíaco, já tem água no pulmão, já é bastante fragilizado. Então eu fico pensando, ele nunca vai poder sair, porque o vírus vai ficar circulando, não vai embora. E no momento que ele for infectado, a gente tem poucas chances, esperanças. Enfim, a gente vai precisar viver de outra forma, se reinventar. Mas o que é essa nova forma? Quem é que está se dedicando a formular sobre isso? Porque a gente não está dando tempo, a gente não está conseguindo. Então, é uma crise, muita crise, sem precedências, todo mundo muito, muito rápido. A conjuntura está muito dinâmica, eu estou exausta, eu sinto que ontem foi o dia que eu mais trabalhei da minha vida e eu não saí dessa cadeira o dia inteiro sentada aqui nessa mesma cadeirinha. E eu não sei, eu acho que as perspectivas presidenciais, eu acho que essa crise vai trazer muitas novas lideranças, eu acho que muitos de nós que estamos agora nos parlamentos, nos plenários, etc., vão morrer politicamente e vão ser substituídas pelas pessoas que souberem liderar nesse momento de crise. Vai sair liderança comunitária, vai sair cientista, vai sair novos youtubers, vai sair novos líderes de manifestação, tanto da galera que buzina, tanto da galera que bate panela na janela, enfim. Vai mudar a cara das pessoas, porque vai mudar quem é que está conseguindo trazer respostas e interferir nessa realidade. E isso eu acho que também muda para tudo. Muda para Bolsonaro, muda para Dória, muda para todas as pessoas que estão nesse espaço de poder agora. O cenário nacional está muito, muito, muito instável. Eu estava falando com os deputados federais essa madrugada, ninguém dormiu em Brasília. Eu espero que quando a gente terminar essa live, eu tenha notícias que o Rodrigo Maia aceitou o impeachment. Eu considero isso necessário agora. Isso não é só por conta do meu posicionamento político. Desculpa se alguém está ofendido, mas é que a gente precisa superar o caos para poder pensar na pandemia, e é muito urgente que a gente volte a pensar e focar na pandemia. Então, nesse momento, a gente tem que ser radical em limpar a bagunça, mandar as pessoas para casa descansar e substituir o presidente. Eu espero que eu tenha essa notícia quando a gente for, mas está muito complexo, então não consigo prever. E o Dória também. O Dória vai passar por esse processo. A gente vai ser muito cruel ao julgar o Dória quando tudo isso passar. E o legado disso vai ser muito difícil. Por exemplo, o Dória, ele tem a gente tem uma sensação que o Dória é mais sensato porque ele segue as orientações da OMS e porque ele não vai publicamente desmentir a ciência. Mas o Dória tem uma debilidade de formação. Ele não tem o ponto de vista do que é ser vulnerável. Ele tem o ponto de vista dos negócios e empresas, que é do lugar de onde ele veio. Está correto, é a formação de onde ele veio, que move lá, segundo os discursos dele, toda a economia da sociedade, mas ele não sabe o que é viver na favela, ele não sabe o que é ser uma comunidade tradicional, e ele não tem em volta dele, na equipe dele, pessoas que saibam. Então, mesmo as questões de saúde só foram muito focadas aqui na capital, né? Os auxílios aos municípios chegaram ontem. Ontem começou a liberar recursos para os municípios dos interiores. Até então, todo esse período de crise, a gente já está 1 mês e meio de quarentena. Todo esse período de crise, cada município ficou por si, não conseguiram comprar respiradores, porque é uma competição enorme, e ele montou os hospitais de campanha aqui, que não é para o SUS,
não foi com o SUS, não, a gente está toda numa discussão de qual é o legado dos hospitais de campanha, porque ele contratou essas organizações da sociedade civil para administrar os hospitais de campanha. E não tem nenhuma medida de proteção social. É o que eu falei, a gente precisa proteger as pessoas do vírus, mas a gente também precisa proteger as pessoas da fome. Porque se a gente não criar condições para que os pequenos comerciantes e os miseráveis consigam pagar as suas contas, o que vai acontecer é que todos os comerciantes vão virar bolsonarista, que é o fenômeno que a gente está assistindo agora. Quem está saindo aí de carro na rua é o dono da loja de roupa, é o comerciante que não está vendo como é que vai pagar o aluguel e seus 5, 6 funcionários e que não tem resposta. Então, se a gente não tiver resposta para a vida material das pessoas, vai pagar um preço caro. Daqui a 2, 3 meses, ontem, por exemplo, o PSL, que é bom em fazer fato político, protocolou o impeachment do Dória, com apoiamentos, com muito apoiamentos. Porque os pequenos comerciantes, a população do interior que ainda não sentiu o inferno na terra que está aqui na capital, não quer a quarentena. Acha que está privando do seu direito de ir e vir. Então, eu acho que todos nós que estamos no poder público vamos ser cobrados duramente pelo caos que vai se transformar o período de crise no Brasil. Eu estou muito pessimista sobre a crise no Brasil, pessimista sobre a situação da vida das pessoas, a nossa capacidade de preservar vidas, muito pessimista sobre a nossa capacidade de antecipar soluções econômicas, muito pessimista da nossa capacidade de reorganizar a sociedade para voltar a alguma rotina depois. Eu não vou falar normalidade, porque eu já disse que eu sou contra a gente voltar à normalidade, a nossa normalidade é ruim, a gente precisa sonhar outra sociedade. Mas eu acho que eu estou muito pessimista com o cenário, eu acho que a gente ainda vai passar por período pior, e quando esse período pior, todos nós que estamos no poder público vamos ser cobrados duramente pela sociedade, vamos ser culpabilizados por isso, esses senhores serão culpabilizados por isso, e eu acho que novas lideranças vão surgir de pessoas capazes de intervir na crise. Olha o que foi 2013, 2016, 2017, e todas essas pessoas aí do Vem Pra Rua, MBL, etc., estão aí pelos parlamentos. Julgando acertado ou não, eles interviram na crise. E eu acho que quem intervir e quem estiver intervindo nessa crise vai ser as pessoas com visibilidade para chegar nos parlamentos do futuro. A conjuntura é muito dinâmica, eu não apostaria em Dória como alternativa, eu não sei o que vai acontecer com o Bolsonaro. Não estou falando que eu não apostaria em Dória como alternativa porque eu não gosto dele ou porque eu sou oposição a ele. É porque eu acho que novas lideranças vão surgir durante a crise e que esses senhores que estão no poder vão ser duramente julgados pelo resultado da crise ali na frente. Desculpa, gente. Desculpa, a gente vai dar um jeito. Eu tenho muita esperança. Tava tão animador o começo, Mônica. A gente estava saindo tão feliz. Mas eu acho que na sociedade. E vocês também. Vocês que estão aí estudando educação ambiental, eu acho que vai sair daí o futuro, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que esse cenário de criação de novas lideranças é interessante de pensar. Eu acho que é mais interessante de pensar do que essa manutenção do que a gente já tem, né? Então, o que está posto, o que estaria posto para as eleições municipais, para as estaduais e para do presidente também é essa manutenção, né? Então, se a gente conseguir que novas lideranças surjam, acho que vai ser interessante com certeza. E aí eu acho que não é ser pessimista, né? Essa visão de que a crise ainda está chegando e que ela vai ser muito violenta para as nossas comunidades vulneráveis e não se preocupar com isso, eu acho que não tem como, não é um pessimismo, é uma realidade, né? Não olhar para isso é não olhar para o que é o Brasil e como somos constituídos e lutar para que a gente tenha muitos processos aí
em cima de todos os nossos governos para que eles olhem para essas pessoas é essencial e me deixa feliz vocês estarem aqui no estado contribuindo com essa influência. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar um pouquinho com a Mônica também? Eu acho, Mônica, que então a gente. Alguém abriu o microfone. Fui eu, alô. Oi, Mônica, bom dia, tudo bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta. O processo político, e acho que todo governo, ele é muito burocrático, né? Por isso que acho que as decisões demoram muito para ser tomadas. Tem algum movimento de diminuir essa burocracia? Para as coisas serem mais ágeis? Tem vários da sociedade civil dentro do parlamento, é a bandeira de alguns parlamentares, inclusive, diminuir a burocracia, mas também a maioria aposta muito na auto-organização versus a diminuição da presença do Estado, o que é ruim do meu ponto de vista também. Acho que a gente tem condições de ser mais rápido, porque as políticas já estão montadas. Por exemplo, quando liberou a verba emergencial, já havia um caminho para o dinheiro chegar nas pessoas. Primeiro o Bolsa Família, depois o cadastro único e etc. Já havia ali um caminho. O que falta é a gente conseguir responder com a força de vontade e entusiasmo necessário às pessoas. O que acontece hoje dentro da estrutura política é que a gente se perde muito nas disputas mesmo, nas disputas de interesse, nas disputas de ego e etc. Dentro do governo é também isso, não é porque existe uma burocracia, é porque existe uma estrutura conceitual do que é o governante, do que é o recurso, nananana. É muito difícil para mim acessar um secretário. Eu, deputada estadual, é muito difícil acessar um secretário de governo. O Penido, o secretário de Meio Ambiente, por exemplo, me recebeu 2 vezes ano passado. É um parto para conseguir conversar com o Marcos Penido, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com uma estrutura de as pessoas se acharem muito importantes e quererem se privar de debate com divergente do que realmente a necessidade de ser assim. Já no meu gabinete eu já falei muitas vezes, assim, quem bateu na porta é recebido, e se a gente precisar, ele entra no gabinetão, que é a sala lá do fundo, que é onde os debates acontecem sem parar para ajudar a debater e tomar decisão, porque a gente leva muito em consideração e tem muito respeito pela divergência. A divergência, ela é importantíssima para a construção da sociedade, então a gente convida todo mundo para participar mesmo. As esferas também, elas são muito obsoletas, as esferas de participação. Por exemplo, os conselhos representativos. Eu sou muito fã da política de conselho. Eu acho que os conselhos são importantes e a auto-organização das pessoas dentro do conselho. Mas qual é o tempo disponível da sua vida para transitar, para ir em reunião de conselho? Quando é que o conselho consegue se reunir com esse secretário ou com esse parlamentar? Ou qual é a capacidade da sociedade civil? Eu mesma preciso de muito aporte jurídico, então eu tenho um advogado sempre do meu lado, sussurrando, assim, do tipo, Mônica, isso pode, isso não pode, é assim que faz, assim, não, esse é o limite do que você quer. Como é que a sociedade civil escreve um projeto de lei sem aporte jurídico? Então, eu acho que tem várias dificuldades da auto-organização, mas eu acho que é muito mais falta de vontade do poder público de participar as pessoas do que exista necessariamente uma grande burocracia que nos impeça. Diferentemente dos interesses dos empresários. Os empresários vão citar uma outra burocracia, né, gente? A burocracia de abrir empresa, a burocracia de pagar impostos, a burocracia, etc e tal. Eu estou falando da burocracia política, entre você desenvolver uma ideia, tornar ela um projeto, aprovar e conseguir que ela chegue nas pessoas. A maioria do caminho da política para o governo acessar as pessoas já estão construídas.
E elas funcionam se tiver força de vontade e agilidade do poder público de acessá-las. Obrigada, viu, Mônica? Alguém gostaria de fazer uma última pergunta? Mônica tentando manter. Eu fiquei pensando aqui meia hora se minha pergunta faz sentido, mas como ninguém está perguntando, vou perguntar. Uma candidatura com diversos codeputados, né? Ela é uma coisa que pode acontecer em maior escala, a gente pode ter, talvez, um dia todas as cadeiras dos parlamentos ocupadas por candidaturas assim? Ou isso é impossível? Isso seria não seria uma reforma política, mas seria uma proposta de colocar mais gente debatendo, né? Enfim, como que é isso? Como que a Mônica e todo mundo aí vê isso, assim? Porque eu vejo quando a gente falava, né? Eu sou da Veracidade aqui de São Carlos, né? E a gente trabalha com. Oi, Djalma! Sim. E a gente já sonhou muito com tudo que poderia acontecer, né? Tendo uma liderança como ele aqui, que se propõe a ocupar esses espaços, porque não é simples você propor, né? Colocar a sua vida nesse lugar, a gente sabe disso. E então a gente já conversou muito sobre isso, né? E como seria então dividir esse papel, né? E é muito legal. E será que essa é uma das saídas que você não mexe na estrutura, na reforma, né? Numa reforma real política, mas na forma como a gente se coloca na hora de ocupar esses espaços, né? Acho que ficou clara a pergunta. É tipo assim, né? Isso seria uma forma da gente aumentar no governo, né? Nos parlamentos e tal, uma maior participação, enfim. Tá. A bancada ativista é para gente, é uma gambiarra, é um hackeamento do espaço de poder, porque a bancada ativista deveria ser o parlamento. O parlamento deveria ser o lugar em que muitas representações das diferentes sociedades, cultural, economicamente, se encontrassem para construir em muitas mãos a organização da sociedade. Só que o poder político está deturpado. Eles são iguais, eles pensam iguais, eles têm o mesmo interesse, eles se fecham a portas fechadas, resolvem a questão e não tem debate nenhum, e não tem margem nenhuma de alteração e de proteção das vidas dos grupos que não estão ali representados. Então, perdão. Então a gente fez um hackeamento da estrutura política quando a gente pensou, a gente inscreve um CPF, para quem não entendeu o formato, desculpa, eu não expliquei. Eu fui candidata para a Justiça Eleitoral. Eu fui lá com o meu CPF e falei, Mônica, e o nome, como você pode colocar, Zé da farmácia, eu coloquei Mônica da bancada ativista para aparecer lá na urna. Eu queria colocar só bancada ativista, mas a Justiça Eleitoral não deixou. E aí eu coloquei Mônica da bancada ativista, coloquei o meu nome CPF. Só que aí eu fui para as pessoas e fiz um pacto com as pessoas. Se vocês votarem nesse número, a gente se compromete, esse grupo de pessoas, a dividir a tomada de decisões. E aí, nesse grupo, vai fazer parte da tomada de decisões os indígenas do estado de São Paulo, os hortelões urbanos, ou a Horta das Corujas, os animalistas, os negros e negras, e etc. e tal. E aí, nesse pacto, quando a gente venceu, a casa entende que eu sou a deputada e que eles são meus assessores, porque todos eles são registrados como assessores parlamentares. Para ter carteira, crachá para acesso ilimitado à casa, porque lá também é muito difícil entrar, acessar, tem PM para tudo e etc. Para ter salário é importante, quanto trabalhadores, para a gente ter a tranquilidade de pagar o aluguel, comer e se dedicar integralmente à atividade política, inclusive a luta por salários de parlamentares é uma luta socialista, porque os socialistas, enfim, e os trabalhadores não têm condições de voluntariamente dedicar integralmente a sua vida à política se não tiver salário. Não estou falando de privilégio, estou falando de salário, a gente defende salário para as pessoas. Cortei meu salário ontem, gente, pelo amor de Deus, não me julga. A Assembleia Legislativa cortou o salário.
Todos eles são assessores, mas a gente divide as decisões. É difícil para um caralho, desculpa o palavrão, fazer isso. É muito difícil. Eu já falei, a gente brigou antes, a gente briga durante, a gente briga depois. É que hoje, 1 ano e meio depois, a gente já tem intimidade, a gente não se conhecia. A gente não se conhecia. A gente fez porque a gente acreditava que era necessário que todas essas iniciativas chegassem à Assembleia Legislativa. A gente acredita muito nessas causas. Por isso, todo mundo acredita muito no outro, nas suas redes, nos seus grupos políticos, etc. e tal. A gente tem profundo respeito um pelos outros. E a gente entende que a política deveria ser assim, que as divergências pudessem ter um lugar positivo de se encontrar e de construir conjunto. Então, esse deveria ser o parlamento. O parlamento não é assim, a gente hackeou e criou um microparlamento dentro do nosso gabinete. O que eu estou observando é que tem muita gente copiando. Copiando porque acha que deu certo, que foi a forma que levou a nossa eleição, que foi juntar um monte de gente e que fez a gente vencer a eleição. Então, como marketing político, eu estou vendo muita gente copiando. Vai sair a direita, vai sair esse centro, vai sair a frente atrás, muitas outras formações, diferente da gente que traz uma pluralidade, tem gente que está trazendo pauta única, são várias pessoas da mesma pauta, tem gente, enfim, que várias outras configurações que não têm a ver com a gente, e a gente também está fazendo as nossas próprias. Interiores adentro vai ter muitas bancadas ativistas vinculadas a gente, dos nossos próprios grupos políticos se reorganizando em outras escalas para disputar a eleição. Eu não acho que as pessoas devem investir na forma. A forma não está acima do conteúdo. Eu fico muito triste todas as vezes que as pessoas falam para a gente que vou juntar um monte de gente, um grupo, eu vou fazer uma eleição e quero chamar a bancada ativista, porque eu acho que isso vai fazer a gente ganhar a eleição. Eu fico muito triste. A gente fez porque a gente acreditava muito nessas causas, nessas pessoas. Não são pessoas que começaram a militar ontem, não, como eu disse, tem acúmulo, formação e etc. E é muito difícil. É possível fazer em escala? Acho que vai acontecer. Acho que municípios interiores adentro e nas assembleias vai acontecer de ter mais grupos, com configurações diferentes. As juntas lá no Pernambuco, que é outro mandato coletivo, elas sentam todas juntas no plenário, elas conseguiram. Nós sequer lutamos para isso, a bancada ativista, porque nunca foi o nosso objetivo que nós 9 fôssemos reconhecidos como deputados. Nosso objetivo é que nossas 9 pautas tivessem espaço de debate na Assembleia Legislativa. Então, a galera está muito mais viajando, se enfiando no meio do mato, vivendo outras experiências, pesquisando e etc., do que preocupada em sentar no plenário. Inclusive, geralmente eu estou votando, estou ligando para eles, assim, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E eles estão todos fazendo outras coisas, porque aproveitando o tempo de forma diferente. Então, acredito que vai acontecer. Não sei se é isso o caminho para um lugar melhor. Eu gostaria mesmo que o parlamento por si só fosse um lugar diverso, em que houvesse espaço para divergência, diálogo e construção coletiva. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente não cria estrutura eleitoral para acessibilizar os mais vulneráveis aos espaços de decisão, porque renovação política, para mim, é colocar os de baixo que nunca tiveram no poder, a gente vai hackeando, vai dando o nosso jeito. Quem for fazer, recomendo que não faça em 15. É muita gente. É muita gente num ponto de ficar improdutivo mesmo. Sincerona com vocês, foi muito difícil o nosso caminho até chegar num lugar que a gente está hoje, mais maduro, mais tranquilo, em que a gente já criou as ferramentas de debate. No começo, entre 15 redes, era irracional o negócio. Até eu pensei em desistir, falando, eu não vou conseguir ouvir 15 redes ao mesmo tempo, eu não vou conseguir expressar o interesse de 15 redes ao mesmo tempo. Então, recomendo que seja um número mais racional aí para o porta-voz conseguir dar conta da tarefa, porque senão vocês ficam imersos em filosofias e debates internos a vida inteira. Mônica, muito obrigada. Eu acho que, em nome da especialização de educação ambiental e transição para sociedades sustentáveis aqui da Exalc, a gente agradece muito a sua participação, representando toda a bancada ativista e trazendo. A gente consegue ver de fato que você
traz a sua pauta e a pauta das pessoas que compõem com você a bancada, e eu acho que esse é o grande desafio, né? Como que a gente representa o diverso, né? Sendo que a gente também tem a nossa identidade. Então, eu acho que isso fica muito transparente na sua fala, assim, que eu acho que é um desafio muito grande a gente se propor ao diálogo, entendendo o conflito, respeitando que o conflito existe, e para mim ficou bastante forte essa necessidade da divergência para a gente construir políticas para um país que é diverso, né? E aí, valorizando as invisibilidades, né? Agradecer o Gustavo, porque se você está aqui hoje, foi por muito diálogo que a gente conseguiu ter com ele para que o nosso dia fosse produtivo para os nossos estudantes da especialização, e espero que para vocês também. A nossa ideia era que hoje fosse iniciado que essa fosse uma live, né? E que a gente iniciasse um conjunto de atividades, né, de lives que a gente quer oferecer daqui até setembro, que a gente está chamando de pré-simpósio, que em setembro, então, se tudo der certo, a gente vai ter um simpósio, né, de transição para sociedades sustentáveis, focada nas perspectivas municipais. E então, assim, vai ser, né, em setembro, em final de setembro, e aí a gente vai estar divulgando e construindo aí o que for possível para a gente. Vai ter o simpósio, não sei se a gente vai ter que se adaptar a todas as perspectivas do isolamento social, como estaremos lá, mas vamos continuar discutindo essa transição, e para a gente é central nesse diálogo de transição conversar com quem está no legislativo atuando. Então, muito obrigada. Somou muito para os nossos diálogos, para a nossa formação como educador. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, estou à disposição. O gabinete agora está de portas fechadas, mas originalmente é sempre de portas abertas. Fora isso, as nossas redes sociais estão abertas, a gente está sempre por lá. E se vocês tiverem resultado, ou se vocês quiserem tirar dúvidas de processo, se vocês tiverem ideias a partir desse simpósio, e que ajude a gente a sonhar num mundo novo, o Gabinete da Bancada Ativista está aberto para receber, está aberto para ajudar no debate de concretizar, e se vocês quiserem fazer a experiência de transformar políticas públicas, é só bater na nossa porta que a gente vai ficar feliz de fazer essa experiência juntos, tá bom? Queria agradecer também, Vivian, Mônica, todo mundo pela oportunidade. Desculpa, mano. Agradeço também a menção e agradeço a oportunidade aí de participar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, então. Acho que a Kel pode parar de filmar.